Quem não conta com uma Smart TV normalmente tem que fazer malabarismo para assistir YouTube ou Netflix na telona. Mas e quando a solução é o set-top box do Google, o Nexus Player? Confira agora a nossa análise completa dele. Com 235 gramas e formato circular, o Nexus Player, bom, é um pequeno círculo para sua sala, discreto e com detalhes Black Piano. Atrás dele temos a sua entrada HDMI, conector de energia e porta micro USB 2.0. Na parte de baixo, oculto é um botão para pareamento automático Bluetooth. Rodando atualmente o Android 6.0 adaptado para a interface TV, o Nexus Player é movido por um processador Intel Atom Quad-Core de 1.8 GHz, 1 GB de RAM e GPU PowerVR Série 6. O armazenamento interno é de 8 GB com suporte a armazenamento USB externo, e a conectividade sem fio do Nexus utiliza Wi-Fi ABGN-AC Dual Band e Bluetooth 4.1. Utilizando conexão Bluetooth de baixa energia, o Nexus Remote pesa 40 gramas e utiliza duas pilhas AAA. Como acompanhante do Nexus Player, sua função é fazer toda a navegação pelo sistema e com muito barulho a cada clique, dando a impressão de que pode se quebrar caso mal utilizado. Seus botões são para navegação nas 4 direções: Enter, Play, Pause, Home, Voltar e Pesquisa por voz. Isso tudo no Nexus Remote, ponto. Mas existem outras opções para controlar o Nexus Player. Basta parear controles Bluetooth compatíveis para ter acesso a quase todas as funções de comandar o sistema. Gamepads genéricos também estão na lista, bem como mouses e teclados. Geralmente a regra é a seguinte: se um controlador Bluetooth ou mesmo um controlador sem fio com base USB pode se conectar no seu PC, no seu smartphone Android, ele vai poder se conectar no seu Nexus Player, seja um teclado ou mesmo um controlador de game genérico como esse. Há ainda mais uma opção, mas utilizando um hub conectado no seu Nexus. Basta plugar controles cabeados ou mesmo um USB sem fio para ter controle sobre o Nexus Player ou mesmo digitar textos nas pesquisas. Sempre que você iniciar o Nexus, encontrará cartões como tela inicial. Nesses cards ficam vídeos e produtos recomendados do Google, além de algumas recomendações de apps com esse suporte, mas não são muitos. Quando dizemos iniciar o Nexus, não significa que haja uma opção para desligá-lo, pois ela não existe. Visivelmente o aparelho foi criado para ficar ligado o tempo todo, entrando em hibernação após algum tempo sem uso, ou então em descanso de tela. Mais abaixo, no menu principal, ficam seus apps e games instalados, também na mesma forma de cartões, deixando toda a navegação por conta dos direcionais do Nexus Remote. Você pode acionar a busca de voz no controle, mas apenas os produtos Google respondem corretamente o que você deseja, então nada de chamar na busca por um filme do Netflix. Você precisará abrir o app manualmente devido à falta de integração com o recurso. E ocasionalmente o Nexus Player não processa as buscas por voz, seja por culpa dele ou do Nexus Remote ao transmitir. Mas tem uma coisa boa na pesquisa de voz do Google quando ela funciona. Ela é feita pelo Nexus Player diretamente no núcleo Android, então todas aquelas respostas inteligentes, como nomes de pessoas, lugares, definições da Wikipédia, cálculos, tudo isso acontece exatamente como nos celulares, então seu Nexus Player vai dar a resposta do mesmo jeito que o Google Now faz no aparelho. O Nexus Player tem pouca memória interna, 8 GB, sendo cerca de 6 livres para o usuário. Mas a sua entrada USB permite a leitura de pendrives, cartões de memória e afins, desde que consumam pouca energia. Apps podem ser instalados ali se você formatar eles para isso pelo próprio Nexus. E caso você esteja pensando que isso pode afetar o desempenho do player, bom, pode mesmo ser uma má ideia colocar jogos muito pesados ali. Afinal, mesmo instalados no próprio Nexus, alguns títulos parecem no limite do aparelho. Seja falta de otimização ou falta de hardware, há limitações para a potência do disco preto. E sendo um mini console então limitado, afinal essa seria uma das suas propostas e a própria Asus vende um controle especialmente para games. E misteriosamente, durante bastante esforço, o Nexus Remote perde conexão com o Nexus Player, precisando ser pareado novamente. Não acontece sempre, mas quando acontece dá aquele ar de produto experimental para o Nexus Player. Para colocar o controle do Nexus em modo de pareamento é só segurar Voltar e Home ao mesmo tempo até que a luz comece a piscar. Suportando vídeos em até 1080p a 60 fps e 5.1 canais de som via HDMI, o Nexus Player pode facilmente ser o centro de entretenimento da sala de estar, afinal, ele reúne as principais opções de consumo multimídia Android. Diversos serviços conhecidos têm versões adaptadas para a versão TV do Android, além de muitas outras opções.
Se isso significa que basta escolher nos menus o seu gosto e instalar no Nexus Player, bom, também significa que opções não portadas para o formato TV simplesmente não existem na loja, como Spotify, Crunchyroll e muitos outros serviços populares. Se você precisa do básico e popular como YouTube, Netflix, Vimeo, você vai estar muito bem servido, mas opções menos conhecidas vão faltar. Jogos seguem a mesma lógica, precisando de adaptações na maioria dos casos, afinal, coisas pensadas no touch costumam não funcionar no controle direcional de 4 opções. Alguns games exigem controles do tipo gamepad para funcionar, e isso faz sentido, afinal, jogar jogos de tiro num controle de TV é praticamente impossível. A boa notícia é que seus controles que podem parear com o Nexus Player normalmente funcionam com a maioria dos games que exigem mais botões. Mas ainda assim você estará preso ao catálogo da Play Store, que traz apenas versões adaptadas para a TV, e não todas as opções que você conhece do seu smartphone. Porém, há um jeito de burlar essa restrição do Nexus Player. Basta acessar play.google.com no seu PC, logar com a mesma conta Google e instalar dali os apps no Nexus Player de forma remota. Não funciona com todos os apps, mas amplia consideravelmente as possibilidades do Nexus. Dessa forma é possível, por exemplo, instalar o Google Chrome no Nexus e utilizar teclado e mouse para navegar por ele na sua televisão. Essa combinação de teclado e mouse ajuda bastante para tarefas que não foram criadas originalmente para o aparelho, clicando onde o controle padrão não entende. Mas apps não compatíveis, como o próprio Chrome, não aparecem na tela inicial, precisando ser pesquisados manualmente ou visualizados por apps de terceiros, como o Sideload Launcher. Mas que fique claro, forçar o Nexus Player com coisas que ele não foi projetado para rodar, como por exemplo Popcorn Time ou mesmo o Spotify, que não é oficial para a plataforma, vai sobrecarregar bastante o aparelho, ainda mais se você fizer tudo isso ao mesmo tempo. Então não adianta exigir demais do Nexus Player. Dentro desse disco preto há um pequeno bônus, um Chromecast inteiro, só para você. Instalado em forma de software no Nexus Player, o Chromecast integrado age da mesma forma que um dongle avulso. Basta escolher o conteúdo no celular e dar um cast para o Nexus, que reproduzirá tal como o Chromecast. E uma nota, o cast acontece por cima do sistema do Nexus, então basta um clique no controle para parar a transmissão e voltar exatamente para onde você estava no sistema Android TV, mesmo dentro de apps abertos que permanecem exatamente como estavam. Lembra do método que acabamos de ensinar para instalar coisas que não são próprias para o Nexus Player? Bom, chegou a hora de mostrar uma das principais utilidades para ele. Emuladores são uma das opções não oficiais compatíveis com Nexus, deixando a ideia do centro multimídia mais game ainda mais completa. Para que ser obrigado apenas a assistir alguma coisa quando bate aquela vontade de jogar Super Nintendo ou mesmo PlayStation 1? Claro, você terá que comprar e configurar algum controle que dê certo com a coisa toda, mas um pouco de insistência te dará como recompensa todas as ROMs que você possuir rodando diretamente do armazenamento USB do Nexus Player. E sim, conteúdo antigo não tem muita dificuldade para rodar, portanto dá para ter fluidez em diversos títulos e até mesmo multiplayer. Porrada neles, Capitão América! Até a data de publicação desse vídeo não havia venda oficial do Nexus Player no Brasil, sendo seu preço no exterior de $79,99, restando então aos interessados adquirirem o produto no mercado cinza ou diretamente com alguém que está voltando para o país e pode fazer essa compra. Quem conseguir numa oportunidade dessas desviar do problema do dólar inflado e de alto custo, vai levar então para casa um Chromecast integrado dentro do Nexus, um aparelho Android com acesso à Play Store e, se você tiver paciência, alguns truques a mais, como emuladores e programas não oficiais. No fim das contas, o Nexus Player funciona bem como uma mini central multimídia, apesar das suas limitações burras e esse ar experimental que ele dá às vezes. Mas quem busca além do básico vai ter um pouco de trabalho pesquisando e configurando as coisas pela primeira vez. Uma vez feito isso, ele vai sim atender muito bem a proposta. O grande problema é que o Nexus Player não é vendido oficialmente no Brasil e custa em dólar. Isso é um grande problema para muita gente. Se não fosse esse fato, ele seria um ótimo custo-benefício, como um ótimo aparelho de streaming para sua sala. Mas você gostou do aparelho? Ele atende suas necessidades? Ou é melhor um Chromecast mesmo? Deixa aí nos comentários o que você achou do Nexus Player. Se gostou, curta aqui embaixo e se inscreva no nosso canal do YouTube. Todos os dias tem novidade para você. Até a próxima!